Shalom, a paz do Senhor para você, que Deus te abençoe. Você que está no carro, você que está em casa, no trabalho, onde você estiver, nos ouvindo ou nos assistindo. Irmãos, segundo Crônicas 20, na versão King James, tá? Que texto maravilhoso, né? Eu estava aqui delirando e me regozijando no Senhor. Que maravilha, que vitória maravilhosa que o Senhor é capaz de nos dar na frente de gigantes, de grandes problemas. E olha o que aconteceu. A palavra diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, os filhos de Ló com as filhas deles. Lembram disso? Quando Ló é tirado lá de Sodoma, as filhas o embriagam e elas têm relações com ele, uma numa noite e outra na outra. E nasceu Amon e Moabe, desses dois incestos aí provocados por elas. Juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós nos socorremos no Senhor e te louvamos e te glorificamos por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que o Senhor tem realizado. O Senhor tem pelejado por nós. Como o Senhor diz nesse mesmo texto mais à frente: nessa batalha, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por ti. Nós temos colocado os nossos problemas nas mãos do Senhor e o Senhor tem nos livrado, tem nos abençoado, nos guardado e nos direcionado para a tão grande salvação. Seja conosco nessa mensagem, através da ação do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi esse texto porque nós estamos assim, muito envolvidos com a situação de Israel. Todos nós precisamos estar orando por Israel, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor nos abençoa. Na promessa, eu falei ontem, é quase que um mandamento com promessa, né? No Salmo, é quase que o 11º mandamento. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão aqueles que te amam. Se você ama Israel, se você ama Jerusalém, você vai prosperar, porque é a promessa do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. E em todas as vezes que Israel era menor do que os exércitos, que Israel era menor em estatura, vocês se lembram dos 12 espias que foram ver a terra prometida e viram gigantes enormes? Só 2 disseram que teriam coragem de enfrentar aquele grande desafio: Josué e Calebe. Os outros 10, negaram entrar na terra prometida porque duvidaram de Deus. Olha só que coisa terrível. E tinha 1 ano que eles estavam caminhando pelo deserto e eles ficaram mais 39 anos, como uma punição. O Senhor falou: a sua geração não verá Israel. E eles ficaram ali 39 anos caminhando, num lugar que é perto. O final ali de Israel com o Egito não é longe. A terra de Gósen, onde eles estavam, não é longe. Essa desobediência, não acreditar na providência do Senhor é terrível. O nosso conselho, a nossa palavra para você hoje: acredite nas promessas do Senhor. Acredite naquele que defende a sua causa, aquele que é contigo, meu irmão. Mas você tem que fazer conforme a vontade do Senhor. A obediência, a busca de santificação a cada dia. Sem santificação ninguém verá o Senhor, não é isso? Pois aqui então
vieram avisar para Josafá: Josafá, vem um grande exército contra nós, né? Aí o que Josafá fez? Exatamente o que nós devemos fazer quando pressentimos grandes lutas, grandes dificuldades. Josafá sentiu um grande medo, decidiu buscar socorro no Senhor, convocou o jejum nacional a toda a terra de Judá. Pois é, então aí eles se congregaram para rogar o auxílio do Senhor. Todas as cidades de Judá, de todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. E eles oraram. O rei Josafá fez uma oração muito interessante que diz assim: ó Senhor, ó Yahvé, Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que é nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não a deste à descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Pois é, então essa foi a oração de Josafá, né? E eles fizeram esse jejum, e um profeta, Jaziel, filho de Zacarias, trouxe a palavra do Senhor para o povo, e ele disse assim, e falou o profeta: prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é do vosso Senhor. Amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte o deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Meus irmãos, o Senhor ouve as nossas orações, as nossas petições, né? Um coração contrito, ele alcança o trono de Deus com as suas orações, e vem a resposta. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e foram na direção do deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá se colocou em pé diante do povo. E aí, vocês se lembram que no primeiro momento aqui, ele se assustou, né? Ele teve medo. Onde que diz aqui? Ele fala que sentiu grande medo. Josafá sentiu grande medo. Mas ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a promessa do Senhor e saber que aquele jejum que ele fez alcançou, aquelas orações alcançaram ao Senhor, ele disse para o povo: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estáis sempre seguros, e confiai nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, quando conversou ali com o povo, ele designou cantores para louvar ao Senhor, para que saíssem na frente do exército, vestidos em trajes sagrados, adorando a Deus, entoando cânticos, rendendo graças ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Todos os exércitos, quando vão para a guerra, eles chegam em silêncio para tentar pegar o adversário, o inimigo, de surpresa. Mas olha o que o Senhor fez aqui. O Senhor orientou e eles colocaram os cantores, os instrumentistas, ainda vestiram com roupas especiais. Eles foram para a batalha cantando. Então imagina quem está do lado de lá, vendo um exército bem menor, como o caso aqui, os amonitas, os moabitas e os neusitas,
vendo aquele exército bem menor, meunitas. E eles falaram: o que esse povo está pensando? Eles estão vindo cantando. Que alegria é essa? De onde vem isso? Nós estamos indo pelejar contra eles, temos um exército maior, e ao invés de vir escondidos, né, sorrateiros, eles vêm cantando. E isso aí é a certeza da vitória, meu irmão. É a certeza da vitória que nós temos. Por isso que, apesar das lutas, das dificuldades, nós somos um povo alegre, porque nós sabemos quem nos dá esse fôlego de vida. Você viu o nome aqui? Yahvé. É o nosso sopro. Quando você respira e inspira, você fala o nome do Senhor. Yahvé, Yahvé, né? Entendeu? Yahvé. Aí um salmo fala assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha só como que a palavra do Senhor se completa, né? E traz bênção para as nossas vidas. E assim foi. Aquele povo chegou ali cantando, louvando o nome do Senhor. O Senhor provocou emboscadas contra os soldados amonitas, moabitas e os guerreiros dos montes de Seir. Eles estavam invadindo as terras de Judá e eles foram todos derrotados, todos. Os homens de Amon, de Moabe, atacaram os habitantes do monte Seir. Eles se enlouqueceram, atacaram uns aos outros e destruíram, aniquilaram uns aos outros. Aí, logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros. Uns contra os outros. Né? Essa é a bênção do Senhor. Né? E quando eles voltaram, eles entraram na cidade de Jerusalém e foram para a casa do Senhor, para o templo, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. Isso aqui é importante, meu irmão. Quando você está numa luta e o Senhor te livra dela, te abençoa dela, não se esqueça de agradecer. Não se esqueça das ações de graças, porque você está reconhecendo que quem te livra e quem te livrou naquele momento é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós temos visto esse conflito ali no norte de Israel agora, era no sul com Gaza, com Hamas, e agora no norte com Hezbollah, né? No norte de Israel, sul do Líbano. Certamente nós sabemos que é a ação do diabo contra Israel. O inimigo está tentando fazer com que Israel não cumpra o seu projeto de existência, o seu plano de existência. Mas temos visto, por tudo que temos visto a mão do Senhor agir. Aquela situação ali dos pagers que explodiram. Se os irmãos não se lembram, não sabem de que eu estou me referindo, manda mensagem para mim, que eu explico para vocês. Foram os comunicadores, eles não usavam celulares mais, porque o celular, Israel conseguia rastrear. Israel tem uma tecnologia fantástica, né? Então estava rastreando os celulares e sabia onde os terroristas estavam e jogava uma bomba ali. Eles passaram a usar uns comunicadores que recebem mensagem chamados pagers. E ao usar os pagers, de alguma forma Israel conseguiu explodir 4.000 pagers. 4.000 pagers. 2.800 terroristas que estavam com os pagers na cintura receberam uma mensagem e ao tirar o pager para olhar a mensagem, ele explodiu. Muitos perderam as mãos, perderam a visão, parte do corpo, e muitos deles morreram. O Hezbollah não divulgou corretamente o número daqueles que morreram, não. Mas todos os hospitais do Líbano ficaram lotados, porque foram 2.800 feridos. Eles tinham comprado 5.000 pagers. Alguns não deviam ter sido distribuídos ainda, né? Mas então há um registro de 2.800 feridos, mas não é com ferimento pequeno, é com grandes ferimentos. Uns perderam as duas mãos, teve gente que perdeu as pernas. Tem muito vídeo em diversos canais do Telegram. Você pode procurar, baixa o aplicativo do Telegram, busca lá Notícias de Israel e você vai ver
o que está acontecendo lá de verdade. Não é entrar para ver pessoa machucada, a cabeça arrancada, não é isso não. É para você acompanhar as notícias de Israel de verdade, de fontes confiáveis. Porque o que nós temos visto aí por essas redes de televisão são mentiras, são coisas falsas, coisas que não têm sentido. Nós precisamos saber verdadeiramente o que está acontecendo e não deixar de, nas suas orações, incluir, né? Vamos orar por Resplendor, que está passando por um momento aí político, né? Nós precisamos orar para que o Senhor, sabemos que toda autoridade é constituída por Deus, então vamos orar para que o Senhor, né, nos trazer o melhor. Vamos orar por Minas, vamos orar pelo Brasil e vamos orar por Israel, não é verdade? Porque é o Senhor quem peleja as nossas batalhas, é o Senhor quem está pelejando por Israel. O que está acontecendo lá é coisa impressionante, a mão do Senhor, né? Isso é palavra dos palestinos mesmo, o Deus deles desvia os mísseis que nós jogamos contra eles, desvia para o mar, palavra de palestino, que nem é cristão, né? Nem é judeu, adora o Deus da morte chamado Alá. Um dia eu vou trazer um estudo aqui sobre como foi criado o islamismo, como que é o islamismo. O islamismo é uma religião relativamente recente, nova, né? Do ano 632 com Maomé. 632 anos que Jesus já tinha nascido. Quer dizer, o cristianismo já existia há 600 anos. Então, assim, tirou um pouquinho de cada religião e tentou fazer uma emenda lá, fez um livro chamado Alcorão, né? E com muita coisa copiada da Bíblia, copiada das filosofias orientais, isso é comprovado, isso não é especulação. E o Deus é um Deus da morte, né? Eles adoram morrer. Se morrerem como shahids, como mártires, eles vão para o céu, e a recompensa deles é uma mansão, né, com 72 virgens em cada quarto, são 72 quartos, para cada um que morrer como mártir, como shahid, né? Isso tem lógica? Não tem, nem sentido não tem, não é verdade? Então é assim que nós pelejamos as nossas batalhas, é assim que Israel sempre venceu as grandes batalhas, confiando no Senhor, se colocando de joelhos, e é assim que Israel está vencendo também essa grande batalha. Eles vão orar e cantar louvores antes da batalha, antes de começar aquele momento em que eles vão, né, para a guerra, entre o período deles de guerra, e após, quando termina o turno deles, eles voltam, se juntam, oram, cantam louvores. Eu vi um vídeo hoje, eu vou até colocar aí nas minhas redes sociais, um vídeo excelente, maravilhoso, deles cantando louvores, apesar da luta, apesar das dificuldades, assim como o que aconteceu aqui com Israel nesse período do rei Josafá, né, eles confiaram no Senhor e venceram. Irmãos, a palavra que fica para você nessa tarde: nessa peleja não tereis que pelejar. Você está passando por luta, está passando por dificuldade, ajoelha, clama ao Senhor. Você viu o que Josafá fez? Josafá fez um jejum, proclama um jejum, procura uma igreja séria, procura o pastor e fala: eu estou querendo fazer um propósito, eu preciso de uma vitória nessa luta, né? E o pastor vai te instruir o que fazer, como fazer, né? E você vai certamente receber a bênção do Senhor e a vitória, porque o Senhor ouve as nossas orações, né? Muito pode a oração do justo, né, pelos seus efeitos. Amém? E assim, Jerusalém, mais uma vez, nós vamos lembrar de orar, né, por Resplendor, por Minas, pelo Brasil, pela obra no exterior e por Israel, cumprindo a orientação do Senhor. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Louvado seja o nome do Senhor.